Chegamos então na aula 3. E nessa aula a gente vai estar vendo uma situação muito comum no nosso dia a dia, que é a gente tem um código ali que funciona e chega uma demanda em que a gente precisa acrescentar novas regras ou acrescentar, nesse caso, uma nova adquirente. Então, vamos estar vendo como que a gente pode estar fazendo isso aí na prática, tá? Então, a gente tem aqui o código que a gente fez aí na aula passada. E de cara aqui eu já mudei o nome do projeto para que estava aula 1, para vocês não acharem que é sempre aula 1, então vamos botar aqui como projeto, tá? Chega uma demanda pro dev dizendo o seguinte, olha, a gente trabalhava aqui com o arquivinho da GetNet, só que de repente a gente vai trabalhar agora com o arquivinho da Redcard. E aí eu vou criar um arquivo aqui então, chamado redcard.txt. E aí o da Redcard é o seguinte, ó, ele começa com o seguinte formato. Ele tem aqui o preço, então 42,76, que é o preço que o cara fez uma venda, então tem aqui o preço. Depois ele tem o ID do banco, para qual banco aconteceu essa venda. Depois ele tem a taxa, que aí ele põe aqui 0,3332, vamos botar assim. Depois ele tem a data, então 0, vou botar aqui 22 do 10 do 11 do 01. Beleza. E é isso, tá? Então ele tem esse arquivinho aqui da Redcard. E aí ele pensa o seguinte, bom, basta então eu vir aqui mudar a Redcard, rodar o meu código. Deixa eu limpar aqui pra gente limpar aqui. E aí, ó, pum, tentei rodar e aí aqui começa o problema. Acontece que esse código ele não está preparado para ler um outro tipo de formato aqui, ó. Então a gente tem outra formatação nesse arquivo que impede desse código ser executado. Então o que o dev vem e faz? Ele pega, deixa aqui o getnet, então o getnet está tranquilo, a gente lê. Então ele vem, copia todo esse código e modifica somente o que faz sentido ele modificar para que isso funcione. Então, na GetNet, ele também continua usando ali um TXT, ele vai quebrar a linha ali, depois ele começa a trabalhar nessa interpretação, onde o preço é o primeiro campo, o preço ali ele viu que ia os 4 primeiros caracteres, então da posição 0, 4, ó, 0, 4, ele já sabe que tem que fazer aquela quebra aqui para conseguir ter um número com vírgula. Ok. Depois ele descobre que aqui é o código do banco. Então o código do banco começa na linha 4, na posição 4. Então, posição 4, tem 3 caracteres também. Já faz um int ali para ele. Show. Então, olha só o reaproveitamento de código que ele está tendo até então. Depois, ele vem aqui, pega a taxa, que a gente viu que vai até dessa posição aqui, ó, da posição 7, 3 caracteres. Então, da posição 7, vamos pegar aqui o... Só que esse preço, galera, essa taxa, ela já é a taxa em reais. Já é o valor em reais. Então, foi 0,32 centavos que foi cobrado. Então, esse fee price a gente não tem. E esse cara aqui seria o quê? Então, a linha. Vamos botar ela lá para cima para ficar na ordem, tá? Seria da linha na posição 7, 3 caracteres. Então, posição 7, 3 caracteres. A gente viu que tem que quebrar ali por 100 e transformar esse cara aqui em float. Float, maravilha. Então, resolvido ali a questão da taxa. E depois a gente tem a data. Ó. A data ele fez ano, aqui ó, ano, mês e dia. Então, se a gente começar aqui, ele começa, se a gente for ver, ele começa na posição 10. Então, date, já tem aqui embaixo, ó, date na posição 10. E são quantos caracteres? São 6, porque agora o ano ele não põe como 2022, e sim ele põe 22, tá? Então, o que o dev faz? A maneira mais fácil de a gente resolver isso é já botar aqui na frente, ó, 20, porque a gente está no ano de 2023, no caso, mas até 100 anos depois, nem sei se esse código vai estar rodando, qualquer coisa o cara vem aqui, põe 1 para ficar
2100 e alguma coisa. Né? Então, só bota um 20 aqui na frente, o horário já está ok lá atrás, né? A data aqui já está formatando corretamente para ir para o banco de dados. Não tem cidade, então vamos tirar isso aqui. E aí vamos botar aqui esses campinhos para a gente ver essa informação. Ó. Então até aqui, porra, aproveitamento show de bola. A conexão aqui com o banco de dados continua a mesma. A tabela antes era da GetNet, vamos fazer aqui um R de Redcard. Tem código do banco, preço, data, não tem cidade. Então vamos tirar isso. A taxa ali já foi calculada automaticamente, né? Já veio da adquirente. Então, show de bola. Pô, olha só. Se naquele primeiro momento ali eu tive 5 dias para fazer, nesse agora eu fiz em meia hora. Tá? Então aqui a única coisa que muda, tira esse e tira esse aqui. Pronto. Vamos trocar aqui também. RR, temos a data, show de bola. Criamos a tabelinha. Se a gente fizer um select em R transaction, a gente tem aí o campo vazio, né? Tudo vazio. Então, se a gente executa, executou. Ó, tem os primeiros dados ali da primeira interação, que é com a GetNet, e depois a gente tem aqui essa informação que é da Redcard. Observe o seguinte, ó, a gente conseguiu formatar corretamente ali os dados, ó, 2001. Opa, tem alguma coisa errada aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, começa a dar alguns probleminhas, a gente vem e comenta toda essa parte de cima, ó, comentamos. Vamos comentar aqui a inserção no banco de dados, para a gente não estar inserindo lá um monte de coisa errada. E aí, vamos ver, ó, por que essa data aqui deu errado? Ora, a gente tinha a data. Vamos botar aqui um vardamp de date. Ó, a gente tem a data pegando nas posições diferentes do que a gente pegava lá em cima. A gente antes tinha um cenário aqui em que trabalhava com 8 caracteres. Aqui a gente está trabalhando só com 6. Então significa que a gente não pode fazer dessa forma aqui, ó. Aqui no último são só 2 dígitos. Então vamos fazer o seguinte, ó. Nessa data, o primeiro até aqui é o ano. Depois a gente tem o mês. E depois, aqui quando chega em 4, a gente tem o dia. E aí sim, agora fechou. Se a gente executar, a gente tem o ano de 2022, mês 11, dia 1. E aí 00, porque ele já deu essa informação para a gente. Show de bola, data aqui resolvida. Então vamos fazer a inserção no banco de dados. E pronto, conseguiu fazer. Vamos consultar aqui no banco de dados. E olha lá, a gente tem essa informação vindo aqui bonitinha para a gente. Então, mais uma etapa concluída. A gente tem aí, então, agora GetNet funcionando e Redcard funcionando. Vamos botar aqui, ó. GetNet. Depois aqui, para separar esse nosso código, Redcard. Show. E aí, como foi muito rápido, o patrão dele já chegou e disse assim, então já aproveita que tu fez rapidinho aí, já faz o da Stone também. Então, vamos botar inclusive o seguinte, aqui é um echo, dizendo getNet, o nome do arquivo ali que a gente tem, ó, esse arquivo aqui foi processado. Show. Vamos tirar esse vardamp daqui, para não ficar imprimindo toda hora, só vamos botar aqui vamos botar mais uma quebra de linha aqui. Show. E aí aqui para baixo, vamos fazer a mesma coisa, só que aqui é Redcard. O nome aqui do arquivo é Redcard. Maravilha. E vamos tirar esse vardamp daqui e esse vardamp daqui. Ok. Se a gente executa, olha lá. Agora temos aí, ó, getNet, esse arquivo foi processado, e Redcard, esse arquivo foi processado. Maravilha. Chega um ponto que agora o chefe diz, então, que ele deve implementar a Stone. Aí ele vem, bom, já vi que a maioria das vezes a adquirente muda aqui o contexto, então mais vale a gente só duplicar esse código e fazer ali as interpretações que precisa, né? Fazer esse depara e depois salvar no banco de dados rapidinho. Então vamos chegar aqui, digamos que vem um arquivo da Stone, só que aqui começa o grande problema. O arquivo da Stone não é um TXT, é um JSON.
E aí, na hora que chega o arquivo da Stone, chega um arquivo, por exemplo, da seguinte forma. Ó, é uma lista onde ele tem um elemento, e nesse elemento tem aqui o campo chamado value. Tem ali, ó, 4:35, por exemplo. Temos a data. A data está no seguinte formato, 2022. Vamos botar aqui 04, 02, onde tem um T aqui, tem uma hora, então 0 horas, 20 minutos, 02 segundos, e depois no final ainda tem um Z, tá? É a formatação de data escolhida lá pelo pessoal. Depois a gente tem um FI, tá? Só para de 0,23 centavos. Ok, esse também já veio formatadinho, bonitinho pra gente. E depois ele tem um credit card aqui. Card, sendo XXX 888. Deu, pronto. Então esse é o cartão de crédito dele aí. Ele veio da seguinte formatação. Veio truncado. E aí, beleza. A gente tem as informações aqui, todas que a Stone manda. Como é que a gente faria agora para trabalhar com um cenário em que a gente vai estar lendo o arquivo que não é JSON, que não é TXT? Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem aqui um Stone JSON. Nesse JSON aqui eu vou ler o conteúdo. Só que aqui agora para pegar a linha eu vou chamar de item. Nesse item vai ser, na verdade, um JSON decode contents. Como eu estou testando a Stone, vou comentar tudo que tem aqui para cima. Então, ó, comentei tudo aqui para cima, para facilitar a nossa vida. Nesse item, se eu botar aqui true, ele vai transformar isso aí para array. Mas como eu quero com objeto, para ficar mais fácil, a gente pode fazer da seguinte forma, então. Item.value, eu tenho aqui o price. A gente não tem lá o bem code, mas posso adicionar aqui então. Digamos que venha mesmo essa informação, bem code, tá? E, ó, já vem formatadinho pra gente. Então, item, bem code. Depois eu tenho o preço. Não, eu tenho a taxa. Então, o fee. Nossa, esse aqui tá muito show de bola, porque nem precisou formatar nada, né? Aqui eu tenho o item.date. E aí aqui na data é um pouquinho diferente, ó. A gente tem, gostaria de eliminar esse T e esse Z, tá? Já que eu não sei o que significa, poderia ter aqui mais umas outras informações, digamos que a data, o tempo fosse assim também, ó. Vamos até botar dessa forma para a gente testar. Então, digamos que viesse os microsegundos nessa informação. Então, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Vamos pegar somente esses primeiros caracteres e depois vamos pegar somente até aqui, ó, para representar a data e depois o tempo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, uma substring de data da posição 0 até, ó, se a gente pegar aqui, são 10 caracteres. 10 caracteres. Show. E depois a gente vai ter um espacinho e vamos pegar lá da posição. Ó, aqui fica difícil porque aqui é posição 25. Só que na verdade não é. Porque a gente tem que botar assim, ó. Então, da posição 11 até 8 caracteres. Então, da posição 11, subdate, da posição 11, 8 caracteres. Então, agora a gente tem esse nosso var dump aqui. Vamos tentar imprimir. E vamos ver o que a gente consegue resolver nessa situação. Vamos executar aqui. E aqui ele me diz o seguinte, ó, a propriedade é nula. Aqui provavelmente a gente acabou esquecendo... Deixa eu ver aqui. Aqui a gente descompactou o item. Esse nosso item, na verdade, é um array. Vamos fazer um decode aqui. E aí, nessa data, a gente vai pegar o primeiro elemento desse array. Então, agora a gente tem... vamos ver o seguinte. Vamos imprimir aqui o data para a gente ter uma ideia. Ó, esse data está vindo como nulo. Deixa eu ver aqui, por que está vindo como nulo?
Olha só, ele fez um JSON decode. Isso porque faltou tirar aqui do nosso arquivinho JSON. Agora sim, tá tudo certo. Temos o data, temos dentro do data, temos o objeto e tá tudo certo. Então vamos remover esses comentários e vamos voltar aqui ao código anterior. Então agora executando, a gente tem acesso aí às informações e tá tudo certo aqui com os nossos dados. A formatação está correta, tá tudo ok. Então nesse momento a gente pode descomentar essa parte do código e vamos enviar para o banco de dados. Agora que não é da Redcar, é da Stone, vamos mandar lá para essa tabela. Essa tabela ainda não existe, esses são os mesmos campos, conexão aqui ok. A gente muda aqui para Stone, stone.json. Vamos executar aqui para a gente dar uma olhada. Executando a gente viu que deu problema, a tabela não existe, vamos renomear aqui para a gente ter acesso à tabela. Vamos trocar para S de Stone. Agora temos a tabelinha S de Stone, Stone Transaction, e ela está vazia. Vamos executar e pronto, deu tudo certo, arquivo processado. Então percebe que a gente conseguiu construir 3 adquirentes super rápido e agora a gente tem aí GetNet, Redcard e Stone. Os arquivos estão sendo interpretados, lidos sem maiores problemas. E aí mais uma tarefa concluída sem maiores problemas, tá bom? Então, na próxima aula, de fato, a gente vai começar a dar uma refatorada nisso aqui e ver o que a gente pode estar resolvendo.